Graça e paz, meus irmãos, está iniciando mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. Desta feita, a nossa 13ª lição, ou seja, a última lição do quarto trimestre de 2022 das escolas bíblicas dominicais de adulto, lição de adulto. Meu irmão e minha irmã, desde já eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade ímpar que Ele tem concedido para nós de estarmos aqui aprendendo junto da Palavra de Deus. Quero agradecer a Deus por ter colocado você conosco nesse projeto, divulgando, comentando, assistindo esses vídeos. Eu tenho certeza que se você continuou conosco desde o começo do ano até agora, é porque o nosso trabalho tem contribuído de alguma forma para o teu crescimento espiritual. E eu espero que nesta lição, nessa última lição desse ano, não seja diferente na tua vida. Eu aprendi muito lendo e estudando sobre ela, e eu tenho certeza que nesse rápido momento a qual nós iremos nos dedicar a ela, nos deter a ela, você também aprenderá muito. Não só isso, mas faremos também um resumo de tudo que aprendemos desde o primeiro trimestre até esse último trimestre de 2022. Sem mais delongas, eu quero te apresentar a nossa última lição desse trimestre, a qual tem por título O Senhor está ali. Vem comigo assistir mais essa aula em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, como já é de costume, pegue sua caneta, seu lápis, seu caderno de anotação e vamos ler comigo o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Nosso texto áureo se encontra lá em Isaías, capítulo 11 e o versículo de número 9. O texto nos diz: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nossa verdade prática nos diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Tendo lido o texto áureo e a nossa verdade prática, leia comigo também a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Ezequiel, capítulo 48, do versículo 30 ao 35. Vale ressaltar que é uma continuação de todo aquele oráculo que começa no capítulo 40, ok? Leia comigo o texto. A palavra de Deus nos diz: e estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, e a porta de Levi, outra. Da banda do oriente, 4.500 medidas, e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, e a porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas, e 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Isacar, uma, e a porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas, e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Azé, outra, e a porta de Naphtali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Tendo lido nossa leitura bíblica em classe, eu te apresento nesta hora a nossa palavra-chave. E a palavra em destaque nesta lição é a palavra Senhor. E o que os dicionaristas falam acerca de Senhor? Eles dizem a seguinte coisa: que Senhor é um proprietário, dono absoluto, possuidor de algum estado, território ou objeto. Mas vale aqui destacar que no hebraico
A palavra Adon significa alguém que possui controle absoluto. Para além disso, no grego, a palavra é Kyrios, e Kyrios significa um mestre supremo. E na Septuaginta, na 70, como é chamada, essa palavra aí para Senhor é a palavra Yehová e Adonai. Yehová ou Jeová ou Adonai. Tendo mostrado para você o significado no brasileiro, no nosso dicionário brasileiro, no hebraico, no grego e na Septuaginta, vamos agora para a nossa lição propriamente dito. Meus amados irmãos, trazendo uma breve introdução, estamos encerrando aquele oráculo que começamos no capítulo de número 40, o último oráculo desse livro de Ezequiel, que começou falando sobre o milênio, que na lição passada nós estudamos sobre o rio e hoje estamos estudando sobre a repartição das terras entre as 12 tribos de Israel. Você pode perceber que Ezequiel, de forma organizada, ele escreve esse último oráculo dele. Você vê que a primeira parte nós estudamos o milênio e também a Israel, a Jerusalém desse milênio. Estudamos também um pouco sobre o templo. Na lição passada, que estudamos sobre o rio, continuamos também a falar do templo e do rio. Nessa última lição, agora, falaremos ainda a parte final desse oráculo sobre as divisões de terra e também um pouco sobre o templo. Então veja como de forma organizada Ezequiel coloca esse último oráculo que Deus dá a ele enquanto ele estava na Babilônia. Meus queridos, nós podemos definir da seguinte forma essa última visão. O capítulo 48 começa com a partilha da terra entre as 7 tribos, os quais recebem como herança a parte norte. Isso está no capítulo 48, do verso 1 ao verso 7. As outras 5 tribos recebem a parte sul. Isso está do capítulo 48, do verso 23 ao verso 29. E o santuário, e os sacerdotes, os levitas e os príncipes se localizam na parte central dessa divisão de terras. Mais à frente, quando iremos falar especificamente desse ponto, eu irei colocar para você aqui na tela essa parte central, como era a divisão. Assim também como é a partilha, como é também essa Jerusalém que é descrita aqui. Você não ficará perdido. Iremos colocar para te ajudar a entender melhor através dos gráficos, ok? Então veja que agora iremos trabalhar sobre as partilhas, a partir do capítulo de número 48. E quando nós adentramos nesse ponto, queremos então começar a ler o nosso primeiro tópico. E eu destaco para você o nosso primeiro tópico agora. E ele tem por título a seguinte coisa: sobre a cidade. Está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, e estas são as saídas da cidade. Segundo, formato da cidade. E terceiro, as 12 portas. E ainda tem o quarto que eu esqueci. A origem do formato e das portas. Pois bem, quando nós começamos a analisar essa primeira parte, que fala sobre as saídas, o autor vai trazer aqui o significado em hebraico que está dentro do livro de Ezequiel. E ele diz que o termo para saída no livro de Ezequiel é a palavra totsá, totsaote. Entenda bem, totsaote. E essa palavra aparece em Ezequiel com o significado de limites, ou seja, limites da cidade. Então, nesse primeiro aspecto, ele apresenta e ele até diz que a versão bíblica, tradução brasileira, emprega essa palavra também como extremidades. Então, limites, extremidades. É o primeiro ponto que nós analisamos sobre essa palavra saídas. Então, quando o autor está falando de saídas, a qual nós lemos no texto da leitura bíblica em classe, ele está falando de extremidades ou está falando sobre limites. Dito isso, o nosso segundo tópico subtópico fala sobre esse formato. E o autor da revista destaca a seguinte coisa: desde a criação da cidade de Ezequiel, revela ser ela quadrada. Eu abro um parêntese aqui para você.
para não haver mal interpretação. Ezequiel não está falando que, entenda bem, o mundo é quadrado, que o globo terra, porque já é globo, não tem como ser quadrado. Mas há algumas interpretações de algumas pessoas por aí que diz que a terra é quadrada porque fala dos 4 cantos. E também usa Ezequiel como referência. Ezequiel está apresentando aqui essa cidade quadrada e no aspecto ao qual nós lemos na leitura bíblica em classe, ele está mostrando para nós de forma clara os 4 cantos com relação a leste, oeste, norte e sul. É tanto que na leitura bíblica em classe ele apresenta quais as tribos que estão localizadas. As 3 que estão no norte, as 3 que estão no sul, as 3 que estão no leste e as outras 3 que estão no oeste. Então, entenda muito bem para não haver confusão. Então, o primeiro aspecto que nós analisamos é sobre esse formato dessa cidade. Outro ponto a se analisar nesse terceiro subtópico é as 12 portas. Essa Jerusalém aqui descrita por Ezequiel, tinha 12 portas. Mas eu abro um parênteses para você, para lhe falar que no período de Ezequiel, se existia apenas 6 portas e não 12 portas. E eu te apresento as 6 portas agora. Segundo o livro de Jeremias, as portas eram as seguintes: a porta do povo, a porta do sol, a porta de Benjamim, a porta da esquina, a porta dos cavalos, a porta do meio e a porta entre os muros. Então, no tempo de Ezequiel, o contexto de Ezequiel era essas 6 portas. No entanto, na visão, no oráculo dado por Deus a Ezequiel, essa nova Jerusalém, essa Jerusalém milenial tem 12 portas. Ou seja, esse templo tem 12 portas. Mas aqui nós precisamos analisar muito bem a origem do formato e das portas. Antes de analisar com você a origem do formato, eu quero colocar na tela para você aí, para você perceber, já que eu estou falando desses 4 cantos dessa cidade, que tinha a divisão de cada tribo, em cada 3, né? Em cada lado tinha 3. No centro, veja aí na tela agora, por favor, aparece a divisão. E quem ficava no centro? Como você pode ver na tela aí, o território dos príncipes de um lado, a porção dos levitas de forma transversal, do outro lado a porção dos sacerdotes e o santuário, do outro lado o território dos príncipes, como você pode perceber na tela, e um outro pedaço abaixo, aí como você pode perceber, é onde tem a cidade ou a área da cidade. Então, essa era a divisão central desse oráculo dado por Deus a Ezequiel. Todo esse quadrado que você pode perceber aí da porção central consiste em 25.000 côvados. Você pode perceber isso, e isso foi bem explicado em Ezequiel capítulo de número 45, do verso 1 ao verso de número 8. Ok? Agora, quando nós falamos acerca da origem desse formato, muitos estudiosos atribuem, tendo em vista que Ezequiel conhecia bem aonde ele estava vivendo, a Babilônia, e na Babilônia existem templos que você conhece chamado Zigurate. A Zigurate era templos que eles vinham assim, ó, subindo. Eu vou colocar aí na tela agora para você perceber, até afunilar. E havia um templo, esse templo era o templo de Etemenanque. Esse templo era o templo dedicado à principal divindade da Babilônia, que era Marduk. E nesse templo existia 12 portas. Então daí vem que algumas interpretações trazem que Ezequiel pegou desse contexto a qual ele estava inserido para atribuir a essa visão, a essa revelação, trazendo um paralelo entre esse novo templo com as 12 portas ao templo de Marduk. Esse templo, mais uma vez, que eu falo para você, Etemenanque. No entanto, nós cristãos discordamos plenamente disso. Ora, o projetista, o arquiteto dessa Jerusalém milenial é o próprio Deus. E é claro que, como Criador de todas as coisas,
O nosso Deus não pegou uma cópia de um templo pagão para construir o seu templo milenial, de forma alguma. E nem tampouco Ezequiel pegou atributos, pegou algumas coisas que estavam ao seu redor, ao seu contexto, para inserir nesse oráculo. Pelo contrário, tudo que Ezequiel apresenta aqui é dado por Deus, exclusivamente de Deus, sem nenhum vínculo com o templo de Marduk. Que o templo de Marduk tenha 12, 10, 11 portas, problema algum. No entanto, o que Deus apresenta para Ezequiel é algo novo. É tanto que é algo novo que na geografia de Israel, Israel nunca foi quadrada. Mas nessa que Deus apresenta a Ezequiel e que nós estamos estudando nesse contexto, é quadrada, para você perceber. Dito isto, vamos para o nosso segundo tópico. Nosso segundo tópico tem por título sobre os nomes das 12 tribos. Primeiro subtópico, as 12 tribos de Israel. Segundo, critérios da ordem dos nomes. E terceiro, propósito dos nomes. Uma coisa que eu destaco aqui, trazendo um resumão desse segundo tópico, é a seguinte coisa. Deus escolhe Abraão. E de Abraão, Deus escolhe quem? Isaac. Deus escolhe Isaac. E de Isaac, Deus escolhe Jacó. Deus escolhe Jacó. E de Jacó, Deus escolhe apenas um? Não. Deus escolhe os filhos todos de Jacó. Os 12 filhos de Jacó. Veja que coisa interessante. Coisa maravilhosa. Há tempos que se vem estudando, analisando, mas não sabe se é o certo. Não podemos cravar o martelo e dizer assim, essa é a ordem definitiva. Em alguns pontos, em alguns textos bíblicos, irá aparecer uma determinada ordem. Quando eu falo isso, é da ordem dos filhos de Jacó. Em outras, aparecem de outro formato. Na maioria delas, a sequência segue até o quinto filho, na ordem do mais velho ao mais novo. Depois desse quinto, ele foge um pouco dessa normalidade que vinha até então. Então, não dá para se cravar ao certo como foi estabelecida essa ordem. Mas se está na Bíblia, dessa forma, há um propósito. Pelo menos para aquele povo primário que tinha a mensagem como fonte primária, eles sabiam. Nós aqui estudamos, analisamos, mas não podemos cravar o martelo acerca disso. Eu vou colocar para você aí na tela essas ordens para você ter uma ideia. Em Gênesis, capítulo de número 35, do verso 2 ao verso 27, a ordem começa com Rúben até o quinto, que é Issacar, como você pode perceber. Em Gênesis 46, do 8 ao 27, começa com Rúben, o quinto é Issacar. Se você ver Gênesis 49, o quinto já não é mais Rúben, é Zebulon. E isso continua. Se você observar Êxodo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 6, o primeiro é Rúben, o quinto é Issacar. Se você olhar Números, o quinto é Zebulon. E se você olhar Números, o quinto é Efraim. Em alguns dessas ordens aí que eu apresentei para você, vai aparecer José e Manassés. E depois Benjamim, como você pode perceber aí em Números. Em outros vai aparecer Zebulon primeiro e depois José e Manassés. Então, a ordem ao certo, meus queridos, nós não sabemos definir. Há uma ordem até o quarto e o quinto, mas depois isso sai. Mas de uma coisa é certa, está na Bíblia, para o nosso conhecimento, para a nossa aplicação, e o ponto principal dessa lição não é entender essa ordem cronológica, e sim entender o contexto da mensagem de Ezequiel nesse seu último oráculo. Então, tendo falado para você sobre essas 12 tribos de Israel, e o autor diz a seguinte coisa, o autor da revista, há cerca de 20 listas, veja, 20 listas, dos filhos de Jacó e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento, mas não existe nenhum padrão. Por exemplo, a lista com 4 primeiros nomes, Rúben, Simeão, Levi e Judá, segue a ordem de nascimento. Aí é o que você viu em tela. No entanto, depois dessa lista, como você sabe, sai da ordem. Outro ponto que eu analiso para você aqui é justamente isso, o propósito dos nomes. E aqui eu destaco para você a seguinte coisa, o autor da revista diz: o propósito desses 12 nomes dos filhos de Jacó
como representante da nação, está claro também no efode sacerdotal. Aí o texto diz, da palavra de Deus, e porás as duas pedras na ombreiras do efode, por pedra de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Isso está lá em Êxodo, capítulo 28 e o verso 12. Então o propósito aqui fica claro que é trazer a memória ao povo de Israel. E isso estaria bem vivo no efode desse sacerdote. Tendo dito isto, para não ficar um vídeo muito longo, vamos para o nosso terceiro e último subtópico, para depois fazermos uma retrospectiva desse ano de 2022. Nosso terceiro e último tópico tem por título: O Senhor está ali. Está dividido em 1, 2, 3 subtópicos. O primeiro subtópico tem o nome da cidade, ou os nomes da cidade. Segundo, o nome divino. E terceiro, Yahvé Shammah. Meus queridos, é muito importante agora analisarmos esse ponto importante. Primeiro, entendermos os nomes que a Jerusalém já recebeu. E eu destaco para você. O primeiro nome da cidade de Jerusalém foi Salém. E Salém significa paz. Você pode ler isso em Hebreus capítulo 7, o versículo de número 2. Segundo, você pode perceber que também Jerusalém foi chamado de Jebus. Isso no período em que o povo de Deus estava cativo dos jebuseus. Esse é outro ponto. Depois, quando Davi conquista as cidades, e então ele é o rei dela, ela se chama agora Cidade de Davi. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 5, do verso 6 e o verso 7. Então, Cidade de Davi. Salém, Jebus e agora Cidade de Davi. Ela também é chamada de Sião e de Ariel. Isso está lá em Isaías, capítulo 2 e o verso 3 e o capítulo 29, versículo 1 e o versículo 2. E por último, Jerusalém, Cidade de Paz. Esse é o nome mais conhecido entre nós. Tendo dito isso, vamos falar dos nomes divinos. E aqui, meu querido, os nomes de Deus não é apenas para diferenciar ele dos outros deuses, não. Os nomes de Deus, meu querido, traz consigo um significado importante. Traz consigo uma identificação pessoal, um atributo do nosso Deus. Então, o nome revela o poder, a grandeza e a glória desse nosso Deus Todo-Poderoso. Por exemplo, quando nós falamos que Ele é o El Shaddai, nós estamos dizendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando nós falamos que Ele é o Elohim, estamos falando que Deus está no controle. Quando falamos que Ele é o Jeová Shalom, Deus é a nossa paz. Quando falamos que Ele é o Jeová Jireh, o Jireh, Deus de provisão. Quando nós falamos que Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus que cura. Quando falamos que Ele é o Deus Sidekinu, Ele é a nossa justiça. El Elyon, outro igual não há. Jeová Nissim, Ele é a nossa bandeira. Shammah é o Deus presente. E Kadosh é o Deus santo. O Kadosh Miné, santíssimo. Que coisa maravilhosa são os nomes de Deus que apresentam os seus atributos, que apresenta mais uma vez a sua glória, o seu poder, a sua majestade e a sua grandeza. Oh, glória a Deus por isso. E o mais importante disso tudo, você estudou comigo que a glória do Senhor partiu. E nós estudamos que por parte, por estágio, ela vai indo embora de Jerusalém. Por causa do pecado, da apostasia, da imoralidade, do povo ter esquecido do verdadeiro Deus. E ela vai embora e vai para o monte. Agora, esse oráculo termina com uma coisa maravilhosa. O retorno dessa glória para Jerusalém. Meu querido, o primeiro oráculo que Ezequiel recebe
no seu livro, é sobre a glória de Deus que ele fica de forma magnífica. Ele não sabe o que falar. Aquela glória envolve ele de uma forma espantosa. E agora Ezequiel termina mais uma vez falando dessa maravilhosa glória. Do retorno dessa glória para essa Jerusalém milenial. Ô meu querido, como foi bom estudar esse livro que nos trouxe lições maravilhosas. O povo de Israel sofreu, o povo de Israel padeceu bastante na Babilônia, mas o povo de Israel aprendeu que só há um Deus, só há um Senhor e só há um Salvador. Com isso, eu quero te agradecer por mais essa lição e vamos agora, em nome de Jesus, trazer uma retrospectiva para você desse ano de 2022 em poucos minutos, para você não perder o seu tempo, tá bom? Vamos lá! Meu amado irmão, você que nos acompanhou nesse último trimestre de 2022, estudamos essa maravilhosa lição que tem por título A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. O autor da revista, pastor Ezequiel Soares, nos trouxe ensinamentos primorosos e nos desafiou. Você que teve o privilégio de comigo, pelo menos eu consegui ler o livro de Ezequiel, eu não sei você, eu te convidei a ler. Nós juntos aprendemos aqui da palavra de Deus e desvendamos ali com a ajuda não só do autor da revista, mas de outros autores e principalmente do Espírito Santo, muitos textos difíceis e esquecidos por muitos pregadores na atualidade. Meu querido, nossa primeira lição foi Ezequiel, o atalaia de Deus. E nós estudamos sobre o propósito de Deus em colocar Ezequiel como esse porta-voz dele lá na Babilônia. Depois, nós estudamos sobre Vem o Fim e falamos do primeiro tratado escatológico. E dessa forma literária que é a primeira na Bíblia Sagrada, começando no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel. Inclusive, eu ressalto para você, concluímos essa lição número 13, mais uma vez, falando de aspecto escatológico. Depois, nós estudamos sobre as abominações do templo, o que o povo de Israel estava fazendo, profanando o templo santo de Deus. Depois, a quarta lição, nós estudamos quando se vai a glória, quando essa glória de Deus foi embora do templo. Depois, nós estudamos sobre os falsos profetas, que não são um problema do tempo de Ezequiel, mas da nossa atualidade. Depois, estudamos sobre a justiça de Deus, um atributo exclusivo de Deus. A nossa sétima lição foi a responsabilidade individual. E nós tratamos de um assunto que o povo do período de Ezequiel estava dizendo: nós estamos sofrendo por causa dos nossos pais. Foi eles que fizeram coisa errada. Mas nós aprendemos que cada um paga pelo seu pecado. Nossa oitava lição, nós estudamos sobre o bom pastor e os pastores infiéis. E estudamos aqui Jesus como esse bom pastor. Nossa nona lição, mais uma vez tratando do aspecto escatológico, de forma mais profunda. Gog e Magog, um dia de juízo. Nossa 10ª lição, nós estudamos sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Isso falando de um aspecto futurista, falando do milênio, de quando Deus restaurará completamente a Israel. Nossa 11ª lição foi sobre a visão do templo e do milênio. E aí, dessa 11ª lição, a 13ª, tratamos apenas de um só oráculo, o último dado por Deus a Ezequiel, que falou sobre a visão do templo e do milênio, imersos no Espírito nos últimos dias, e agora sim o Senhor está ali. Com isso, concluímos essa nossa lição, a última de 2022, te aguardando ansiosamente em 2023, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado, meu querido irmão, muito obrigado, minha querida irmã, por não ter desistido de nós, ter ficado aqui, aprendendo comigo, aprendendo junto, porque eu aprendo com você e você aprende comigo, para melhor servirmos ao Senhor diariamente. Muito obrigado, forte abraço e fique na paz.